Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um bimestre, cheio de novidades. Já tivemos um tempo para descansar, então hoje nós vamos fazer as correções das atividades que a prof mencionou para vocês na segunda-feira, tá? Ontem a prof não conseguiu fazer a gravação, a prof estava sem voz. Aí a prof deixou para fazer a gravação no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ter atividades de língua portuguesa, né? Começando, nós vamos estar trabalhando as fábulas, né? A gente já trabalhou algumas fábulas, já conhecemos algumas fábulas, mas hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo com a unidade Sábias Palavras, tá bom? Nessa unidade aqui, que vocês já estão com a apostila, certo? Fala assim: nesse capítulo você vai ler histórias que nos incentivam a refletir sobre o comportamento e os valores humanos, sempre com um ensinamento ao final, tá? Então a gente sabe que sempre uma fábula, ela tem uma moral no final. Ela vai trazer um exemplo, ela vai trazer alguma coisa para a gente refletir, tá? Então vamos lá. Nós temos lá na página 6 algumas fábulas, né? Que nós vamos estar trabalhando no decorrer da nossa apostila, no decorrer da nossa unidade. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho dessa fábula aqui, que é a gralha vaidosa. Então, vocês devem ter lido a fábula, né? O nome já diz, a gralha vaidosa. O que será que ela queria, né? Ela queria ser linda, ela queria ser diferente, ela queria ser sempre igual aos outros, nunca ela se aceitava, né? Então, eu vou ler rapidinho ela para a gente retomar as questões que vamos ter para fazer. A gralha vaidosa. A gralha sempre acalentara. Então, vocês vejam, deixa eu só a prof mencionar. Todo o texto que ela está grifado, vocês logo vão ter o vocabulário embaixo. Ah, prof, o que é acalentar? Cultivara, tá? Então, a gralha acalentara o sonho de ser bonita como um pavão. Já sei. Vou aproveitar que os pavões estão em época de mudar. Colherei as penas que estão no chão, e todos pensarão que sou um pavão. E foi isso que ela fez. Ao admirar-se nas águas transparentes do lago, que refletiam o seu novo visual, com as penas, com os olhos com olhos nas pontas, a gralha achou-se o máximo. Pensando que ia abafar, foi ao encontro de outras gralhas. Lá chegando, ao invés de elogios, ela recebeu foi muitas vaias e foi enxotada a bicadas. Enxotada, se nós for lá no vocabulário ver, é afugentada, afastada, tipo, sai daqui, não fica aqui, né? Ela foi afugentada, afastada a bicadas. Fora, fora! Você não tem orgulho de ser uma de nós? Vá procurar a sua turma, gritaram as gralhas em coro. Enquanto saía às pressas dali, a gralha refletiu. É isso, eu preciso encontrar a minha turma. E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Assim que viram aquela ave esquisita se aproximando, os pavões colocaram-na para correr. Fora, fora, você não é, nem nunca será um pavão. E assim a gralha conseguiu apenas o desprezo de todas as aves. Moral da história: cada um
deve se contentar com o que é. Então, aqui já em negrito, vocês podem ver que já expressa o quê? Uma moral. Serve para nós também? Serve, né? Às vezes a gente fala assim, ai, eu queria ser assim, ai, eu queria ter aquilo, ai, eu queria ser diferente. A gente tem que aceitar como a gente é, né? Todos nós temos um valorzinho dentro da gente, nós temos os nossos valores, tá? Então não adianta você querer ser tal coisa que você não é. A gente tem que se aceitar. Deus fez nós do jeitinho que a gente é. Você é importante do jeitinho que você é para as pessoas que te veem, tá bom? Então vamos lá para as nossas questões, tá? Então vamos lá. Na página 8, tá? Questão 2. Sobre o texto lido, responde as questões a seguir. Onde a história se passa? Então, provavelmente numa floresta, né? Porque lá estão os animais, né? Então, assim, provavelmente numa floresta, em razão aos animais que ali estão presentes, tá bom? Letra B. Quem são os personagens? Então, nós temos a gralha, as outras gralhas também, né? Então, tu pode colocar as gralhas e os pavões, né? Então, as gralhas e os pavões. Segundo pontinho da letra B. Qual é o personagem principal? A gralha, né? Lá já no título já fala, a gralha é vaidosa. Então a gente sabe que o conto, a fábula vai falar dela, alguma coisa referente a ela. Então ela se torna o personagem principal. Letra C. A que gênero pertence esse texto? O que nós lemos? Foi uma lenda? Foi uma fábula ou foi um conto? Então, a gente leu, foi uma fábula, né? Então, vocês vão marcar a questão fábula. Letra D. Qual é a finalidade desse gênero? Então, nós temos 3 questões. A questão correta é apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes, né? Então, ali é uma reflexão para a gente pensar, como a fábula toda ela tem uma moral, ela leva a gente a fazer uma reflexão de algum acontecimento, tá bom? 3. Qual era o sonho da gralha? Né? Qual que era o sonho da gralha? Resposta era ser igual um pavão. Ela achava lindo os pavões, né? E ela queria ser um pavão. De qualquer jeito ela queria ser um pavão. Deu certo? Não, né? Ela não conseguiu ser um pavão, não deu certo. Número 4. O que ela fez para tentar conquistar o seu sonho? Então, vocês vão colocar, né? Que ela encheu de penas de pavão que estavam no chão e colocou em seu próprio corpo, né? Ela pegou aquelas penas soltas no chão, porque os pavões estavam trocando de pena, e ela aproveitou e quis fazer igual ela, né? Imagina o que não deve ter ficado, né? Número 5. Você já viu um pavão? Se sim, aonde? A maioria, acho que das crianças já viu o pavão, né? Ele é muito bonito. Só que o pavão, assim, ele não abre aquela asa, aquela parte dela de trás toda vez, né? Ela abre em determinados momentos, mas é uma ave muito bonita mesmo, né? Ela chama atenção. Número 6. Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha? O que eles fizeram? Xingaram a gralha, né? E mandaram ela sair de lá, né? Já que ela não queria se aceitar, né? Que ela fosse procurar a turma dela. Xingaram ela e mandou ela se retirar, tá? Vaiaram ela também, né? Chegaram a vaiar ela, que coisa mais ridícula, né? Todas as outras aves ali, né? E a outra gralha querendo vir
vestida de pavão, né? Não deu certo. Número 7. Observe a imagem ao lado e explique o trecho. Penas com olhos nas pontas, presente no texto. Então, se a gente for olhar, as penas do pavão, ela tem um desenho, né? E ela aparece com um olhar, né? Então, ali você pode colocar, né? Que ele se parece muito com olhos. As penas do pavão nas pontas, ele se parece muito com olhos. Então, quando abre, fica aquela imagem muito bonita, tá? Página 9, nós vamos lá para a questão 8. Questão 8 fala assim: se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião sobre a reação das outras gralhas? Por que elas falaram isso? Né? Porque elas respeitam a si mesmo, né? Então vocês podem colocar lá que é primeiro a respeito por si mesmo, né? Que elas não gostaram de ver uma gralha que não queria ser ela. Então elas que se dê primeiro o respeito, né? O respeito por si mesmo antes de querer ser outra coisa, se valorizar, tá? Se aceitar como ela é, né? Ter o respeito por si mesmo. Número 9. Os pavões aceitaram a gralha na turma? Por quê? Não, né? Não aceitaram, pois ela não era um pavão. Então, vocês vão colocar, né? Não, porque ela não era um pavão. Por que eles iam aceitar? Ela estava sendo falsa ali, né? Número 10. Que ensinamento ou moral essa fábula transmite? Transcreva-se, né? Então, lá na última linha tá: cada um deve se contentar com o que é. Então, aquele negrito lá na parte final, você vai registrar na questão 10. E na questão 11, assinale X na alternativa que apresenta o significado dessa moral. Então, nós temos duas questões. Devemos ser felizes do jeito que somos ou não devemos excluir ninguém da turma? Qual que era a moral da história? Não era questão de excluir, né? Era o certo, devemos ser felizes do jeito que somos. Então, a alternativa correta é a primeira, tá bom? Então, ali nós temos ali um lembretinho que fala assim: fábula é uma narrativa curta, em que os personagens geralmente são animais, mas se comportam como seres humanos. As fábulas expressam uma moral, ou seja, uma reflexão sobre as atitudes dos personagens. Então, geralmente, criança, toda fábula ela é constituída representada por animais. Fábula já como foi colocado, é uma história, uma narrativa, onde expressa uma moral. Eles usam os personagens de animais, até porque, assim, cada animal tem as suas características, que é até bem mais fácil de expressar a moral de uma história, né? Então, assim, são textos pequenos, mas que traz, às vezes, uma moral, uma reflexão até hoje. Essas fábulas são antigas, muito antigas, mas a representação dela, a moral da história, a gente vive ela até nos dias de hoje. Ela não caiu, vamos dizer assim, de moda, né? Toda a moral que representa uma história, a gente pode trazer para a nossa vida e fazer uma reflexão também, tá? Então, crianças, nós fizemos a correção das nossas atividades até a página 9. Vocês não vão realizar agora a questão dos verbos, tá? Nós temos a iniciação ainda na página 9 sobre os verbos. Nós não vamos realizar isso agora, tá? Hoje eu vou solicitar que vocês vão lá na apostila fina, tá?
e vocês vão dar sequência na atividade de vocês. Lá na apostila complementar, tá? Vocês vão dar sequência, vocês vão trabalhar as páginas. Deixa a prof pegar aqui, isso, apostila complementar. Vocês vão trabalhar o que a gente trabalhou no dia de hoje, tá? Vocês vão trabalhar a página 5, página 6, tá bom? Só isso, página 5 e página 6. Por quê? Porque a gente acabou de fazer a correção lá na apostila, então assim, o conteúdo ainda está fácil de assimilar. Então agora a próxima sequência de atividade é lá na atividade, na apostila complementar. Então você vai lá e vai realizar as atividades da página 5 e da página 6, tá bom? Na segunda-feira, tá? A prof vai iniciar a nova atividade, que daí nós vamos falar sobre verbos. Aí a prof vai fazer uma explanação melhor no quadro, tá? Para facilitar as explicações para vocês. Como nós iniciamos com uma fábula, a prof não precisou utilizar o quadro, tá? Mas semana que vem a prof vai fazer os registros, algumas coisas nas nossas aulas diretamente no quadro, até para facilitar o aprendizado de vocês. E assim, crianças, qualquer dúvida que surgir, não espere passar 2, 3 atividades. Não sei fazer, prof, não sei. Manda mensagem, a prof vai reexplicar, vai te ensinar, nem que for no privado, você manda lá no WhatsApp da prof. Prof, explica como é que eu faço isso. Eu vou explicar, tá? Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Vocês precisam tirar todas as dúvidas, tá? Ah, mais ou menos eu sei. Não, a prof não quer mais ou menos. Sentiu dificuldade? Manda lá uma mensagem para a prof, que a prof vai fazer de tudo para reexplicar novamente para vocês, tá? Então, crianças, realizar as atividades na apostila complementar, tá? Não deixe de fazer a correção das atividades que nós já realizamos, tá bom? Crianças, beijo grande e a gente se encontra segunda-feira na nossa próxima aula. E não deixe de fazer leitura, hein? Leitura é primordial. Sem leitura nós não vamos a lugar nenhum. Beijo grande para vocês.